Vamos falar hoje da águia biféstula, águia de duas cabeças, que você vê aí nos símbolos maçônicos. Para o teu melhor conhecimento e entendimento, já devemos pontuar e lembrar logo no início que esse símbolo, a águia de duas cabeças, foi usado aí pelo Império Bizantino também. Era o brasão aí do Império Bizantino. Vamos lá, no ano 102 a.C., Jesus, surgiu um cônsul que chamava Marius. Ele fez aí um decreto. E ali na folha que ele escreveu esse decreto aí, ele colocou um brasão, e esse brasão era o brasão da águia. Porque nessa época podemos dizer que o símbolo do Império Romano nessa época era ali o brasão da águia. Era o símbolo principal do Império Romano, o brasão da águia naquela época. Por entanto, o brasão usado pelos romanos era um brasão de uma águia que só tinha ali uma cabeça, uma águia normal de uma cabeça. Por entanto, o Império Romano ali se tornou um império conquistador. Ele ali nas guerras, nas batalhas, conquistou ali, se expandiu o império em toda a Europa. E conforme ele foi se expandir nesse império, ele colocou duas linhas de partida e também ali passou a usar, eles colocaram ali, de vez ser uma águia normal de uma cabeça, eles colocaram ali uma águia com duas cabeças, cada cabeça virado para um lado diferente. Porque para os romanos da época, a águia simbolizava o quê? Força, garra, persistência, né? A águia para os romanos na época tinha um simbolismo predominante. Também simbolizava ali a águia de duas cabeças para os romanos a conquista do Oriente e do Ocidente. A águia tinha essa representação para eles também, essa águia de duas cabeças, uma cabeça olhando para o Oriente e outra cabeça olhando para o Ocidente. Então essa águia de duas cabeças se tornou emblemática. Então, como eu já expliquei, a águia tinha todo um simbolismo aí no Império Romano. Agora vamos partir para outra linha. Vamos falar agora de Palaios Logos. Lá no final da Quarta Cruzada, que aconteceu em 1261, ele era ali um imperador bizantino. E a intenção dele naquela época era reestruturar Constantinopla. E ele, na época ali, conseguiu finalizar, conseguiu fazer isso. E outro projeto ali que ele tinha na época era ligar a Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa. Porque no ano 1000, essas duas igrejas, elas tinham se separado. No passado, elas eram ligadas. No ano 1000 ali, elas tinham se separado. E ele queria ali juntar novamente essas duas igrejas, essas duas crenças aí, novamente, né? Mas ele não conseguiu fazer isso. Cedo, ele perdeu a viagem. Ele tentou, mas não conseguiu ajuntar aí, unir novamente essas duas igrejas. Ele também usava ali como brasão, símbolo, ali o símbolo que ele usava era a águia de duas cabeças também, a águia biféstula. E a partir dele, os europeus aí também na época passou a utilizar muito esse símbolo, a águia biféstula. Bom, o símbolo, o brasão da águia bifesta já foi usado no passado e é usado até hoje por muitos países. Vamos
aí saber um pouco de qual países nos dias de hoje ainda continua usando o brasão da águia biféstula, a águia de duas cabeças. Vamos lá. O Império Sacro Romano, como eu disse, utilizou e até hoje é utilizado. Também tem o emblema da Federação Russa, lá está a águia biféstula. O emblema do Império Austríaco, também está lá o brasão da águia. Também é utilizado ali no emblema de Montenegro, no emblema no brasão da Sérvia e também aí é utilizado no emblema de Toledo, na Espanha. Bom, o símbolo da águia bifesta, a águia de duas cabeças, é usado aí por muitos países, ali entre muitas coisas, né? Você encontra aí nos Estados Unidos e em diversos outros países aí, é usado ali o símbolo da águia bifesta, principalmente em tradição de família, sabe aquelas famílias tradicional, que elas têm costume de ter brasão, representando a família, é muito usado esse símbolo da águia e bifesta também nessas famílias tradicionais aí. Agora vamos entrar agora no tema alquimia. Por quê? A águia bifesta, o símbolo da águia de duas cabeças, também está aí envolvido com a alquimia. É um dos símbolos aí da alquimia também. Por exemplo, tem o tratado Imperius Magno Studenti Universale, que traz ali o símbolo da águia bifesta. No Mistério Supremo, o Estudo Universal, também está lá a águia bifesta. E também tem uma série de manuscritos que lá está também a águia de duas cabeças como símbolo. Mercúrio, sal e enxofre, que são aí também símbolos alquímicos, junto aí com o símbolo da águia, prata e ouro. E já pontuando e lembrando que esses manuscritos que eu disse tem a ver aí também com os Rosa Cruz. Uma coisa que eu falo sempre é que maçonaria é uma coisa muito complexa, porque ela é ampla. Eu falo sempre que não se aprende o que é maçonaria, todo o tema ligado à maçonaria, tudo sobre esse mundo maçônico da noite para o dia. Demora muito, muito, muito tempo mesmo. Anos, falar a verdade. Tem aí também no Vitrion, que seria visita, né? O símbolo da águia ali também. Já pontuando e lembrando, quando eu falei de visita, Vitrion, eu falei de visita interior. Bom, dentro do símbolo do Vitrion tem lá uma águia bifesta de duas cabeças também. Bom, resumindo, você encontra aí em muitos manuscritos de alquimia a águia aí de duas cabeças, em muitos manuscritos de alquimia. Sim, manuscritos de alquimia. São os manuscritos antigos aí, alquímicos. Lembrando, os mestres alquímicos, eles estudam os manuscritos antigos. Sim, os mestres alquímicos estudam os manuscritos antigos. Então, quando você vê pessoas aí pela internet dizendo, olha, eu sou alquímico, olha aqui o meu livrinho, é um livrinho que ele comprou aí em alguma rede social, pula fora, porque os mestres alquímicos, eles estudam a base alquímica, está nos manuscritos antigos alquímicos. Já pontuando que a alquimia e o ocultismo são duas coisas separadas, mas no mesmo tempo são duas coisas muito ligadas. Assim como os alquímicos estudam aí os manuscritos antigos, os mestres ocultistas também estudam aí os manuscritos antigos. Já falei muito aí também sobre isso, que você vê muita pessoa na rede social aí dizendo que é ocultista.
achando que se aprende ocultismo aí em livrinho comprado pela internet. E não é nada disso, ok? Mas vamos lá falar mais um pouco. E o símbolo da águia bissexta e a águia de duas cabeças está aí na alquimia, na alquímica, está aí também no ocultismo. Tem muito manuscrito ocultista aí que tá lá o símbolo da águia também. Já lembrando e pontuando também que os alquímicos, os alquimistas antigos, eles tinham ali a vontade de encontrar a tal da pedra filosofal. Eles procuravam ali a tal da pedra filosofal, que tinha um nome também ali na época de Hebes. A pedra filosofal chamava também Hebes. Mas isso é uma história para outro vídeo, para outro conteúdo. Vamos lá continuar a nossa história? Qual é o significado aí de Hebes, que seria aí da pedra filosofal? 1 em 2 ou 2 em 1? Sim, aí uma junção. Mas como eu disse, eu só quis pontuar isso para o seu melhor conhecimento, ok? Mas vamos lá continuar o nosso estudo aí. Agora vamos falar um pouco sobre maçonaria. Em 1761, Eddy Murray, ele foi fundador da Ordem do Real Segredo. Sim, existe a Ordem do Real Segredo também. Lembrando, maçonaria é complexa. Essa ordem trabalhava ou trabalha com rito de iniciação, rito Ereidon, que em breve a gente vamos estar fazendo aí vídeo falando sobre esse rito, o rito de Ereidon. Ok? Falamos aí do Schroeder, falamos aí do rito York e de outros, vamos falar também desse rito em breve. Só para deixar pontuado aí, esse rito é o rito de perfeição, mas vamos lá continuar o nosso estudo, que é uma patente aí dos grandes imperadores dos Orientes e também dos Ocidentes, que já foi falado aqui. E o símbolo da ordem é aí a águia de duas cabeças. Em 1761, ingressa aí na maçonaria a águia de duas cabeças. Passa a ser um símbolo maçônico também. Uma coisa que eu pontuo sempre, falo sempre, é que existe vários tipos de maçonaria, existe muitos tipos de irmandade e de fraternidade. Normalmente as pessoas conhecem aí as mais faladas. Tem muitas aí ordens antigas e grandes que não são tão comentadas, tão faladas assim, porque elas não fazem questão nenhuma de se expandir aí no sentido assim de ser tão conhecida, mas existe aí muitos tipos de maçonarias aí bem antigas, ordens, fraternidades aí antigas aí. Bom, tem o manuscrito Frank, que é o documento oficial do rito de Eredon, que é aí o grau 30, o grau iniciático 30 dentro da maçonaria. Lembrando e pontuando que o grau 30 lá no passado, ele era o último grau da maçonaria. Depois foi mudado aí e foi aumentado aí os graus maçônicos, legal? Bom, para o vídeo não ficar tão longo assim, o estudo não ficar tão longo, já ficou longo, vamos estar falando muito mais sobre esse tema da águia de duas cabeças em outros vídeos. Já deu para você entender e conhecer um pouco sobre a águia biféstula, a águia de duas cabeças. Um abraço fraternal para todos, um bom sábado.